O que você faria se descobrisse que um dos monumentos mais impossíveis da Terra não foi construído, mas sim extraído de dentro de uma montanha inteira? Por séculos, o mundo admirou o templo de Kailasa como uma maravilha da engenharia, esculpido de cima para baixo em um único bloco de rocha sólida. Mas o que ninguém esperava é que os maiores segredos não estivessem nas paredes que vemos, e sim no que está escondido no subsolo. Recentemente, radares de penetração no solo detectaram anomalias que desafiam a geologia, formas simétricas, ângulos perfeitos e uma câmara selada que permaneceu intocada por mais de 1000 anos. Por que esse templo é impossível de ser destruído, mesmo com ferramentas modernas? E o que arqueólogos encontraram dentro desse quarto oculto que os deixou tão aterrorizados a ponto de interromperem as escavações? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar no que existe abaixo da montanha de Kailasa, um lugar onde a ciência encontra o impossível. Antes de revelarmos o que estava dentro da câmara, já deixa o seu gostei e me diga nos comentários. Você acredita que isso foi obra humana ou existe algo a mais nessa história? Um segredo de séculos revelado. O Templo Kailasa é um dos monumentos mais incomuns já criados no mundo antigo. Está localizado em Ellora, no estado ocidental de Maharashtra, Índia, parte de um vasto complexo de cavernas escavadas na rocha que abrangem séculos de realizações religiosas e artísticas. Ao contrário da maioria dos templos, ele não foi construído empilhando pedras ou montando peças. De acordo com registros arqueológicos, toda a estrutura foi esculpida a partir de uma única massa de rocha basáltica sólida já existente no local. Nenhum bloco foi transportado para o local, nenhuma parede foi erguida. Os construtores trabalharam removendo a pedra até que um templo completo emergisse. A própria montanha se tornou a estrutura e nada foi adicionado em qualquer estágio. Nenhum registro histórico explica como Kailasa foi criado. Não há manuais, inscrições ou esboços. Nenhuma pista de tentativa e erro. O templo aparece na história totalmente formado, esculpido na montanha como se sempre estivesse lá. Lendas locais falam da mão de um deus. Uma história conta sobre um rei atingido por uma doença misteriosa que nenhum médico conseguia curar. Uma voz divina apareceu para a rainha, instruindo-a a invocar o senhor Shiva. Ela se dedicou à oração, jejuando dia e noite, enquanto a própria montanha parecia responder. De acordo com o conto, a rocha se moveu e cedeu como se guiada de cima, e quando sua vigília terminou, o templo havia emergido perfeitamente formado, cada pilar e pátio cortado com precisão divina. Seja fato ou mito, a lenda enfatiza que a criação de Kailasa exigiu habilidade, velocidade e visão muito além do que os registros humanos podem explicar. Essa abordagem mudou completamente o que os construtores estavam enfrentando. Os trabalhadores não estavam juntando elementos ou corrigindo erros à medida que avançavam. Cada parede, pilar, escadaria e pátio aparecia somente depois que a rocha circundante era removida. A montanha não estava suportando a construção, estava sendo remodelada em um espaço acabado. Uma vez que a pedra era cortada, não havia como reverter a decisão. O que torna esse método especialmente difícil de aceitar é a ordem da escavação. De acordo com múltiplos estudos, a escultura começou no topo da face da rocha e desceu. Isso significava que os primeiros cortes controlavam tudo o que se seguia. Não havia oportunidade de testar pequenas seções ou ajustar proporções mais tarde. Um erro de cálculo sério no início teria comprometido toda a estrutura abaixo dela. Vários arqueólogos e engenheiros especialistas comentaram sobre esse desafio. Dr. Ramesh Kulkarni, um arqueólogo indiano que estudou arquitetura rupestre por décadas, afirmou em entrevistas que, mesmo com ferramentas de levantamento e equipamentos de corte modernos, reproduzir Kailasa seria extremamente difícil. De acordo com sua avaliação, um projeto desse tipo exigiria anos de cálculos detalhados antes que o primeiro corte fosse feito. A distribuição de carga, o equilíbrio interno, a densidade da rocha e os padrões de fratura precisariam ser mapeados com antecedência. Sem essa preparação, a estrutura falharia muito antes da conclusão. À medida que a escavação progredia, a dificuldade aumentava em vez de diminuir. Pátios se abriam onde antes havia rocha sólida,
Escadarias desciam para níveis inferiores. Pilares emergiam já moldados e posicionados. Cada característica dependia inteiramente do que havia sido removido anteriormente. De acordo com alguns pesquisadores, isso confirma que os construtores não estavam reagindo ao que descobriam. Estamos subestimando, estamos desvalorizando a capacidade de nossos próprios escultores, construtores, seu conhecimento, sua criatividade, seu know-how. Eles estavam executando um plano que havia sido decidido muito antes do início da escultura. Aprofundando ainda mais o mistério, varreduras modernas revelaram que o templo é muito mais extenso do que se pensava anteriormente. Radar de penetração no solo e mapeamento de densidade detectaram estruturas sob o templo visível, câmaras ocultas, passagens e formas esculpidas que espelham a precisão do monumento acima. Essas formações subterrâneas sugerem que Kailasa não foi apenas uma conquista de superfície, mas uma criação multicamadas, planejada e executada com uma previsão que desafia a compreensão convencional. O templo acima do solo pode ser apenas a parte mais visível de um design maior e oculto. O que se seguiu não foi apenas admiração. Uma estrutura criada dessa forma atraiu atenção, controle e, eventualmente, hostilidade. À medida que o poder mudava de mãos e as crenças mudavam, Kailasa deixou de ser visto apenas como um espaço sagrado. Tornou-se um alvo, não porque era fraco, mas porque permaneceu inalterado, imóvel e fora do controle daqueles que governaram depois que foi esculpido. Essa tensão levaria a tentativas diretas de danificá-lo, desmantelá-lo e apagá-lo. Um monumento que não pôde ser desmontado. De acordo com fontes históricas, governantes posteriores que controlaram a região teriam ordenado que partes do templo fossem danificadas ou desmanteladas. As razões não são claras, mas histórias locais sugerem que algumas tentativas visavam destruir não apenas o templo, mas o conhecimento e os segredos que ele poderia conter. Alguns anciãos em aldeias próximas ainda contam histórias de soldados e trabalhadores que tentaram romper suas paredes de pedra e falharam. Relatórios indicam que trabalhadores usando ferramentas convencionais lutaram para remover até mesmo pequenas seções do templo. Ao contrário de estruturas construídas, Kailasa não tem juntas, seções montadas e pontos fracos entre as pedras. Cada pilar, parede e escadaria é esculpido da mesma rocha sólida. Tentativas de derrubar um pilar ou quebrar uma parede mostraram-se lentas e, em grande parte, ineficazes. A estrutura parecia resistir a eles. Pessoas envolvidas nesses esforços teriam ficado frustradas e exaustas. De acordo com relatos locais, era como se a própria montanha se recusasse a ceder. Algumas histórias vão além. Relatos não verificados sugerem que, durante certas tentativas, os trabalhadores notaram que, mesmo quando porções da rocha externa eram lascadas, a estrutura interna permanecia estável. Rachaduras e pequenas cicatrizes apareceram, mas nada desabou. O templo se comportou como uma massa única e travada. Cada corte na rocha apenas revelava o quão sólido todo o monumento havia se tornado. Moradores lembram de anciãos descrevendo o som de cinzéis atingindo a rocha, ecoando pelas colinas por dias, e ainda assim nada cedeu. Isso deu origem à crença de que Kailasa era protegido, não apenas por engenharia habilidosa, mas por um design que nenhuma força humana poderia facilmente alterar. Estudiosos que estudam o templo hoje veem esses relatos históricos e locais como mais do que folclore. A análise arqueológica confirma que a massa de pedra é contínua, não há emendas para explorar. Mesmo equipamentos modernos enfrentariam enormes desafios para desmantelar qualquer seção significativa sem colapsá-la completamente. Alguns pesquisadores acreditam que a capacidade do templo de resistir a esses ataques pode ter sido intencional. Seus construtores poderiam ter planejado o design para que cada parte apoiasse as outras, garantindo estabilidade sob ameaças naturais e humanas. Essa resistência a danos forçou os observadores a fazer perguntas mais profundas. Se nada visível pudesse ser desmontado, o segredo de sua força poderia estar sob a superfície. Alguns relatos sugerem que a falha repetida em destruir a estrutura fez com que os primeiros estudiosos e viajantes olhassem além das paredes e pátios. Sua atenção se voltou para a fundação, a rocha sob o templo e os sistemas ocultos que poderiam explicar por que o edifício sobreviveu a séculos de interferência. De acordo com contos locais, essa curiosidade era exatamente o que os construtores originais haviam antecipado, escondendo seu trabalho de maneiras que apenas um estudo cuidadoso poderia desvendar. Tentativas repetidas de destruir Kailasa falharam.
cicatrizado e lascado, o templo permanece intacto hoje. Sua resistência é um testemunho não apenas da habilidade de seus criadores, mas também de uma inteligência mais profunda embutida na rocha. Observadores perceberam que a massa visível era apenas parte da história. O verdadeiro mistério poderia estar abaixo, onde ninguém ainda havia ousado olhar. Essa questão logo guiaria os arqueólogos a explorar sob a própria montanha. Por que arqueólogos decidiram olhar sob o templo? Pesquisadores perceberam que tentar cavar cegamente sob o templo seria arriscado. Qualquer escavação sem estudo cuidadoso poderia danificar o que havia sobrevivido por mais de 1000 anos. Esse risco os fez hesitar por anos, deixando as profundezas ocultas de Kailasa em grande parte inexploradas. De acordo com relatos, o ponto de virada veio com o avanço da tecnologia de varredura não invasiva, radar de penetração no solo, mapeamento de densidade e outras ferramentas de sensoriamento remoto permitiram que os arqueólogos vissem abaixo da superfície sem tocar na pedra. Para locais como Petra e Angkor Wat, métodos semelhantes revelaram câmaras ocultas, túneis e sistemas de água que permaneceram invisíveis por séculos. O sucesso desses projetos convenceu os pesquisadores de que Kailasa também poderia conter características não vistas. O templo atendia a todas as condições para esse tipo de estudo. Era sólido, imenso e anteriormente intocado abaixo de suas estruturas visíveis. Relatos locais adicionaram outra camada de urgência. Moradores relataram rumores de que a montanha poderia esconder câmaras ou passagens usadas para fins rituais ou armazenamento. Embora essas histórias não pudessem ser verificadas, elas sugeriam que o templo visível poderia ser apenas parte de um design maior. Os pesquisadores também suspeitavam que os construtores de Kailasa poderiam ter pensado à frente de maneiras não imediatamente aparentes. De acordo com alguns estudos, a precisão do templo acima do solo sugeria um planejamento cuidadoso que poderia se estender abaixo dele. Cada pilar e pátio acima repousa sobre rocha, que se comporta de maneiras previsíveis, sugerindo que os construtores levaram em conta a distribuição de estresse e peso. Se a mesma inteligência tivesse guiado as seções ocultas, poderia haver câmaras, passagens ou vazios intencionalmente moldados para suportar o templo visível. No início do século XXI, tecnologia e curiosidade convergiram. Os arqueólogos não podiam mais ignorar a possibilidade de estruturas ocultas sob Kailasa. Eles iniciaram levantamentos metódicos e não invasivos, mapeando cuidadosamente o que estava abaixo sem perturbar uma única superfície esculpida. O objetivo era claro: entender se a estabilidade e a complexidade do templo se estendiam subterraneamente e se a rocha continha padrões além do que o olho podia ver. Essa abordagem cautelosa e deliberada finalmente abriu a porta para a descoberta. Pela primeira vez, as dimensões ocultas do templo puderam ser estudadas cientificamente. De acordo com alguns pesquisadores, as varreduras iniciais produziram dados que imediatamente levantaram questões. Padrões apareceram na rocha que não correspondiam a formações geológicas naturais. Eles sugeriam algo deliberado, algo intencionalmente esculpido e planejado. A investigação havia se deslocado totalmente para debaixo da superfície e a montanha silenciosa e secular estava começando a revelar seus segredos mais profundos. As anomalias sob Kailasa. Quando os arqueólogos começaram a revisar as varreduras subterrâneas sob o templo Kailasa, eles esperavam ver basalto denso e ininterrupto. O templo fica dentro de uma montanha, e o basalto geralmente se forma em camadas espessas e contínuas. Em vez disso, os dados da varredura mostraram algo incomum. Sob o piso do templo, várias áreas não correspondiam à rocha circundante. Essas zonas apareceram mais claras nos mapas de densidade, sugerindo lacunas, perturbações ou mudanças na estrutura que não deveriam estar lá. A princípio, os pesquisadores consideraram explicações naturais. O basalto pode rachar, a pressão pode criar falhas, a água pode deixar vazios ao longo do tempo. Mas à medida que as varreduras foram refinadas, essas explicações começaram a falhar. As áreas irregulares não estavam espalhadas aleatoriamente. Elas apareceram em locais específicos sob o templo. De acordo com relatos, seu posicionamento seguia um padrão que se repetia em múltiplas passagens de varredura. Algumas anomalias mostravam bordas retas e limites definidos. Fraturas naturais tendem a ser irregulares
e imprevisíveis. Estas não eram. Várias formações pareciam simétricas, com ângulos que não se alinhavam com as linhas de estresse naturais na rocha. De acordo com alguns pesquisadores, isso imediatamente levantou preocupação. O basalto normalmente não se quebra dessa forma sem modelagem externa. Ainda mais inquietante era como essas anomalias se relacionavam com a estrutura acima. Múltiplas zonas irregulares apareceram diretamente sob as principais características arquitetônicas, incluindo áreas de suporte de carga e espaços centrais. Os pesquisadores notaram que esse alinhamento não poderia ser explicado apenas pelo acaso. De acordo com relatos, o posicionamento sugeria que o que existia abaixo havia sido considerado durante a escultura do templo acima. Nesta fase, os arqueólogos permaneceram cautelosos. Ninguém afirmava saber o que eram as anomalias. As varreduras não mostravam salas ou túneis claros. Elas mostravam inconsistências, vazios, mudanças de densidade, áreas onde a rocha sólida deveria estar presente, mas não estava. Os dardos levantaram questões sem fornecer respostas. Relatos locais adicionaram pressão à investigação. Por gerações, moradores e zeladores do templo falaram de espaços ocultos sob Kailasa. Alguns os descreveram como túneis, outros os chamaram de salas seladas. Essas histórias sempre foram descartadas como folclore. Agora, de acordo com alguns pesquisadores, os dados da varredura tornaram mais difícil ignorá-los completamente. Ainda assim, nenhuma conclusão foi tirada. Relatos orais sozinhos não eram evidência. O que mais preocupava as equipes de pesquisa era a consistência. De acordo com relatos não verificados, vários especialistas admitiram em particular que os padrões pareciam intencionais, mesmo que seu propósito fosse desconhecido. Neste ponto, a investigação chegou a um impasse. As varreduras podiam mostrar diferenças, mas não podiam explicá-las. As anomalias eram reais, repetíveis e cada vez mais difíceis de descartar. Os pesquisadores ficaram com uma escolha desconfortável: ou aceitar que os dados não significavam nada, ou reconhecer que algo sob Kailasa havia sido moldado, planejado ou alterado muito antes que os instrumentos modernos o detectassem. Essa percepção mudou a natureza da investigação. O foco não era mais se as anomalias existiam, mas se uma delas poderia ser examinada com segurança sem colocar em risco o templo acima. E entre todas as leituras irregulares, uma formação se destacava: a transição para a escavação. Por anos, arqueólogos debateram se era seguro perturbar o que estava sob Kailasa. Qualquer dano subterrâneo poderia transferir pressão para a estrutura acima. Ainda assim, de acordo com relatos, uma anomalia não podia ser ignorada. Ao contrário das outras, era compacta, simétrica e fechada. Parecia selada. Os dados da varredura mostravam um espaço que não correspondia ao basalto natural em forma ou densidade. Tinha limites retos e um teto e piso definidos. O mais preocupante era sua posição. O espaço ficava diretamente sob uma seção crítica do templo. Os pesquisadores notaram que um vazio acidental ali teria enfraquecido a estrutura. Em vez disso, o templo acima não mostrava sinais de fraqueza. De acordo com vários especialistas, esse posicionamento sugeria planejamento. Após longos atrasos, uma escavação limitada foi aprovada. De acordo com os registros de escavação, o trabalho avançou lentamente e inteiramente à mão. Cada camada de pedra foi documentada antes da remoção. Moradores se reuniram nas proximidades e teriam alertado a equipe para parar. Alguns alegavam que o espaço abaixo era protegido, outros diziam que deveria permanecer selado. À medida que a escavação progredia, a textura da pedra começou a mudar. A superfície à frente tornou-se mais lisa. Os cortes pareciam deliberados. De acordo com pesquisadores no local, isso marcou um momento crítico. A rocha natural não se comporta repentinamente dessa maneira. A pedra mostrava sinais de ter sido trabalhada antes. A equipe finalmente alcançou uma barreira sólida. Ela não seguia o veio natural da montanha e não fazia parte do templo acima. Havia sido colocada para bloquear o acesso. Quando uma pequena abertura foi feita, os instrumentos confirmaram um espaço oco além. A câmara havia sido totalmente selada. Não havia movimento de ar e nenhum detrito dentro. Quando a abertura foi ampliada, a luz entrou na câmara pela primeira vez em séculos. De acordo com relatos, o espaço não estava vazio. Objetos
objetos estavam dispostos ao longo das bordas internas da sala. Alguns eram de pedra, outros refletiam a luz, como metal. Nada parecia quebrado ou espalhado. Tudo parecia colocado. Enquanto os pesquisadores examinavam as paredes e o piso, outro detalhe emergiu. Marcas lineares cobriam seções das superfícies de pedra. Estas não eram esculturas decorativas. Elas apareciam como linhas repetidas. Muitas delas se cruzavam ou se agrupavam. De acordo com relatos, as marcações eram consistentes em profundidade e espaçamento. Alguns pesquisadores acreditam que elas podem ter sido usadas para contar tempo, eventos ou ciclos. Outros dizem que seu propósito permanece desconhecido. O que se destacava era sua ordem. Elas não se assemelhavam a marcas aleatórias de ferramentas. A atenção então se voltou totalmente para os objetos ao longo das paredes. As ferramentas estavam em condições inesperadas. De acordo com as notas de escavação, várias bordas ainda estavam afiadas. As superfícies mostravam desgaste limitado. Ferramentas seladas no subsolo por um período tão longo geralmente são danificadas. Estas não estavam. Isso causou preocupação visível entre a equipe e especialistas foram chamados. As ferramentas variavam em forma. Algumas se assemelhavam a instrumentos de corte. Outras não correspondiam a ferramentas antigas, conhecidas da região. Seu tamanho sugeria precisão em vez de força. Análises preliminares sugeriram que algumas eram feitas de pedra mais dura do que a rocha circundante. Outras mostravam qualidades metálicas que não se alinhavam com materiais comuns do período. As interpretações rapidamente se dividiram. Um grupo argumentou que as ferramentas não poderiam ter sido usadas para esculpir Kailasa. Eles apontaram para sua condição e tamanho. De acordo com eles, ferramentas usadas em um projeto tão grande mostrariam desgaste intenso. Estas não mostravam. Outros discordaram. Eles argumentaram que métodos eficientes e rotação de ferramentas poderiam explicar a condição. Alguns acreditavam que estas eram ferramentas especializadas usadas apenas para estágios precisos do trabalho. O que mais inquietava os pesquisadores era como tudo havia sido arranjado. As ferramentas estavam alinhadas. As marcações eram intencionais. De acordo com relatos, nada dentro da câmara sugeria acidente ou abandono. A câmara havia sido selada deliberadamente com seu conteúdo preservado. No momento em que a documentação foi concluída, um fato estava claro. A câmara não explicava Kailasa, ela o complicava. Por que Kailasa permanece um problema? No momento em que a câmara selada e seu conteúdo foram documentados, a investigação atingiu um limite difícil. Em vez de fechar questões, as descobertas tornaram o local mais difícil de explicar. De acordo com relatos, os arqueólogos perceberam que não estavam mais lidando apenas com um monumento. Eles estavam enfrentando um sistema planejado além do que era visível. A primeira preocupação tornou-se a segurança. Kailasa sobreviveu por séculos porque sua massa permaneceu intacta. Engenheiros alertaram que uma escavação mais profunda poderia mudar como o peso se movia através da rocha. Mesmo uma pequena remoção sob o templo poderia desencadear rachaduras ou colapsos. Esse medo atrasou todas as decisões. Cada proposta foi revisada, atrasada e questionada novamente. Ao mesmo tempo, parar a investigação criou outro problema. A câmara selada sugeria intenção. De acordo com vários pesquisadores, espaços selados nunca são acidentais. Eles existem para proteger algo, esconder algo ou controlar o acesso. Nenhuma inscrição explica por que essa câmara existia ou por que foi fechada tão completamente. Esse silêncio perturbou muitos especialistas mais do que os objetos encontrados dentro. O debate seguiu rapidamente. Alguns arqueólogos argumentaram que toda escavação adicional deveria parar. Eles acreditavam que a preservação importava mais do que as respostas. Outros disseram que se recusar a continuar significava aceitar a ignorância. De acordo com relatos não verificados, esses desentendimentos se tornaram intensos. Carreiras, financiamento e reputações ficaram ligadas ao resultado. As ferramentas recuperadas da câmara adicionaram pressão. Se fossem funcionais, sugeriam métodos de planejamento além da história registrada. Se fossem simbólicas, seu posicionamento ainda exigia explicação. Ambas as opções desafiavam as linhas do tempo aceitas.
No fim das contas, o templo de Kailasa permanece como um enigma em suspensão. Mesmo com toda a nossa tecnologia, a investigação chegou a um limite perigoso. Engenheiros alertam que qualquer nova escavação profunda pode alterar a distribuição de peso na rocha e fazer toda a estrutura desabar. Parece que os construtores originais planejaram exatamente isso, criando um monumento que protege seus próprios segredos através do medo e da precisão técnica. As marcações misteriosas e as ferramentas encontradas na câmara selada podem ser a prova de uma inteligência que ainda não conseguimos compreender totalmente. O mistério continua enterrado sob o basalto, e talvez Kailasa tenha sido feito para que nunca saibamos todas as respostas, controlando o que pode ou não ser revelado ao mundo.